Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Todos bem? Todos empolgados, mais ou menos? Vamos começar o assunto de hoje e, na verdade, hoje a gente vai começar com o assunto da aula passada, porque na aula passada a gente falou sobre derivada direcional e eu terminei falando para vocês sobre direção máxima de crescimento. E aí nós comentamos aqui, eu mostrei para vocês rapidamente, que quando você tem uma derivada direcional e você quer descobrir onde é a variação máxima, por exemplo, digamos que você está aqui numa montanha e você quer chegar mais rápido no topo da montanha. Então, claro, você tem que escolher o caminho onde a montanha cresce mais rápido, que aí você consegue chegar lá mais rápido. Essa que é a ideia. Então, nesse caso, se eu estou aqui num ponto, eu quero descobrir onde é a direção de crescimento máximo, o que eu faço? Eu calculo o gradiente da minha função. Por quê? Porque nós vimos que o vetor gradiente é justamente o vetor que vai apontar para a direção de maior crescimento de uma função. Então, o segredo está no vetor gradiente. Sabendo disso, queria começar aqui mostrando os slides para vocês. Isso aqui ainda é da aula passada, tá? Direção de máxima variação. E aí, temos aqui um teorema, que nós chegamos a demonstrar ele na aula passada também. No finalzinho, diz assim, ó. Se a sua função é diferenciável, então o valor máximo da derivada direcional vai ocorrer quando o meu vetor u tem a mesma direção do vetor gradiente. Então, quando eles coincidem, aí sim você vai ter o valor máximo da sua derivada direcional. Assim, colocando isso em termos de curvas de nível, de domínio, imagine que você tem uma função de duas variáveis e você tem as curvas de nível dela. Você pode desenhar nesse mapa de curvas de nível também os vetores gradientes. E aí você vai perceber uma coisa bem interessante. Olha só. Imagine que isso aqui, gente, é o gráfico de uma função. Na verdade, gráfico não, né? Isso aqui são as curvas de nível de uma função. Então, aqui, ó, cada curva rosa é uma curva de nível. Então, aqui é a curva de nível menos 9, aqui menos 6, aqui menos 3, aqui é a curva 0, aqui é 3, 6, 9 e assim por diante. Essas setinhas azuis que vocês estão vendo aí nesse gráfico é justamente o vetor gradiente em cada ponto. Então, o vetor gradiente nesse ponto aqui, ele aponta para cá, ó, nessa direção e sentido. Já nesse pontinho bem aqui, o vetor gradiente aponta para lá e assim por diante. Então, digamos que você está aqui no menos 9 e você quer chegar mais rápido no 6, o que você vai fazer? Você vai seguir as setas azuis, ou seja, você vai seguir o vetor gradiente, para onde ele está lhe indicando. Por quê? Porque o vetor gradiente aponta para a direção de crescimento mais rápida. Então, se você seguir o vetor gradiente, você vai estar crescendo mais rápido na sua função. Então, essa que é a ideia. Outro detalhe importantíssimo, só que a gente não vai demonstrar, é que o vetor gradiente, ele sempre vai ser um vetor perpendicular às curvas de nível. Então, o vetor gradiente, ele forma o ângulo de 90 graus com as curvas de nível. Tudo bem, gente? Então, coloque isso aí na sua mente, não esqueça, porque a gente vai usar isso em aulas futuras. Então, voltando para cá, vamos resolver aqui alguns exercícios. Primeiro, esse daí, ó. Considere essa função. Aí ele quer saber o seguinte, ó, no ponto 1, 1, em qual direção a função tem a maior taxa de variação? Então, vamos calcular para esse problema. Vocês vão perceber que essa questão ela não é difícil, é bem simples, na verdade. Esse assunto ele é bem simples. Só tem que tomar cuidado, né, com alguns detalhes dele. Então, nós temos aqui f de xy igual a x² mais xy mais y. Aí tá, no ponto que ele está considerando para a gente aqui é o ponto 1 e 1. Aí olha qual é a pergunta do item A. Nesse ponto aí, que é o ponto 1, em qual direção f tem a maior taxa de variação? Vamos voltar para cá. Vamos aqui para o quadro. Gente, o que é uma taxa de variação? É a derivada.
que nós chamamos agora de derivada direcional. Então, para o mesmo ponto, você tem infinitas derivadas direcionais, porque você tem infinitas direções. Em cada direção que você calcular, em um determinado ponto, você vai obter um valor. Esse valor é a taxa de variação naquela direção. Só que ele quer saber, dentre esses infinitos valores, qual é o maior valor. Aliás, no item A, ele quer saber, primeiro, qual é a direção e o sentido que apontam para essa taxa de maior crescimento. Aí nós já sabemos, nós não precisamos ficar testando todos os pontos, porque são infinitos. Nós já sabemos que quem tem a maior taxa de variação é a direção e sentido do vetor gradiente. Então, o que eu vou fazer aqui é calcular o vetor gradiente para essa função e depois aplicar no ponto que ele me deu. Só isso. Então, vamos lá. Gradiente da minha função f. Lembrando, o que é o vetor gradiente? É um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, aqui eu vou calcular a derivada em relação a x e vou ter que calcular a derivada em relação a y. Então, fazendo aqui embaixo, quem é o meu vetor gradiente para essa situação? Bom, se eu derivar isso aqui em relação a x, aqui vai ficar 2x, mais, aqui vai ficar y, e aqui vai ficar 0. Agora eu vou derivar em relação a y. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar x, mais, aqui vai ficar 1. Ó, então, esse vetor aqui é o vetor gradiente da minha função para cada ponto x, y. Só que ele não quer para qualquer ponto, ele quer um ponto específico, esse ponto aqui. Então, eu vou jogar esse ponto no vetor gradiente. Então, eu vou calcular o gradiente da minha função no ponto 1 e 1. Então, o que eu faço? No lugar do x, eu vou colocar 1, no lugar do y, 1 também. 2 vezes 1 é 2, vai ficar 2 mais 1, e aqui vai ficar 1 mais 1. Só fazer essa conta. Então, o meu vetor gradiente aplicado nesse ponto é o vetor 3 em x, 2 em y. Essa daqui é a minha resposta. Essa aqui é a direção de maior crescimento. Tá? Essa daqui é a direção de maior crescimento. Então, essa daqui é a minha resposta final. Agora, bora voltar para a questão para a gente ler o item B, para saber o que o item B quer da gente para essa mesma questão. Bora voltar lá para o slide agora, só para a gente dar uma olhada. Olha só, no ponto A, o que ele queria? Ele queria saber em qual direção f tem a maior taxa de variação. A resposta, f tem a maior taxa de variação na direção do vetor gradiente, que é o vetor 3, 2. Pronto. Item B, qual é o valor máximo dessa taxa de variação? Então, voltando para cá. Olha só. Nós descobrimos que nesta direção em sentido deste vetor gradiente aqui é quando eu tenho a maior taxa de variação. Agora a pergunta é, beleza, e qual é essa taxa de variação? O que eu tenho que fazer agora, gente? Aí você pode dizer, professor, já sei. É só calcular a derivada direcional aqui, considerando o vetor gradiente. Aí vai ficar aqui o vetor gradiente, produto interno, com o próprio vetor gradiente. E que você já sabe, né, que isso daqui tem a ver também com a minha norma. Ok, só que tem um detalhe. Por que isso acontece? Por causa disso daqui, né? Porque nós já discutimos na aula passada isso daqui, que é a derivada direcional de f em relação ao vetor u. Isso daqui vai ser o meu vetor gradiente, produto interno, com o meu vetor u. Vai dar isso daqui. Beleza. Aí o que acontece? Isso daqui é a mesma coisa que a norma aqui do meu vetor gradiente vezes a norma do meu vetor u vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aí nós já discutimos também quando é que isso daqui vai ser máximo, né? Lembrando que isso aqui é 1, esse vetor aqui é 1, beleza. Quando é que isso aqui vai ser máximo? Quando esse cosseno aqui também for 1. Só que quando é que esse cosseno é 1? É quando o meu θ igual a 0.
Aí, nesse caso, a minha derivada direcional vai ser menor ou igual que a norma do meu vetor gradiente. Então, se você quer achar a minha derivada, o valor máximo dessa derivada direcional, basta você calcular a norma do seu vetor gradiente. Tudo bem, gente? Então, é isso. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho meu vetor gradiente, vou calcular a norma dele. Então, vai ficar aqui a norma do meu vetor gradiente vai ser igual. Aí, você vai aplicar aí a fórmula da norma, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente raiz, bom, 9 mais 4, 13. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta final. Tá, gente? Então, já sabe qual é a diferença. Primeiro, item A, o que ele perguntou? Ele perguntou qual é a direção e sentido, qual é a direção e sentido que me dá a maior taxa de variação. A direção e sentido é desse vetor aqui. Tá, mas qual é essa maior taxa de variação? Raiz de 13. Então, essa é a minha resposta. Então, só tome cuidado com esse detalhe. Então, sabendo disso, pronto, você consegue responder qualquer pergunta desse tipo de questão, desse exercício. Aí, bora para o segundo exercício agora. Então, ó, exercício 5. Aí, esse já tem uma aplicação, já tem um contexto. Aí diz, o potencial elétrico em volts em um ponto XY de uma placa é... Aí ele me dá aqui o potencial elétrico. Né? Então, o potencial elétrico é essa função aqui, E elevado a menos 2x, cosseno de 2y. Aí fala que a distância aqui na placa é em metros. Então, x e y estão em metros. Letra A. Encontre a taxa de variação do potencial elétrico nesse ponto aqui, no ponto 0 e π sobre 4. E na direção e sentido do vetor unitário. A esse vetor que a gente está vendo aqui. Beleza. Então... vamos fazer essa questão. Então, vou primeiro anotar aqui qual é a minha função. A minha função é v de xy igual a e elevado a menos 2x cosseno de 2y. Aí, o ponto que ele quer da gente é o ponto 0 e π sobre 4. Aí, no item A, olha que ele pede, encontre a taxa de variação do potencial elétrico nesse ponto, na direção e sentido desse vetor aí, do vetor U. Aí o meu vetor U, ele fala que é o vetor cosseno de π sobre 6 i mais seno de π sobre 6 j. Beleza. Então, bora aqui para o quadro. Gente, nessa questão aqui, no item A, ele quer saber qual é a maior taxa de variação nesse ponto? O que vocês acham? Sim ou não? No item A, ele quer saber qual é a maior taxa de variação nesse ponto? Sim ou não? A resposta é não. Olha que ele, por quê? Porque ele já me deu qual é o vetor. Ele fala assim, olha, calcule para mim a taxa de variação nessa direção. Ele já me disse. Ele não quer saber qual é a maior taxa de variação. Pode ser que essa aqui seja a maior taxa de variação, pode ser, mas a priori ele não quer que eu faça isso, ele só quer que eu calcule uma derivada direcional, só isso. Só que para calcular a derivada direcional, a gente já sabe que a derivada direcional, vou fazer aqui no outro quadro, só para a gente relembrar, ó, a derivada direcional, está aqui, ela pode ser calculada como sendo o vetor gradiente da minha função, produto escalar com o meu vetor U. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular o gradiente da minha função, e esse vetor U eu já tenho. Então, eu olho para cá agora e vou calcular o gradiente dessa minha função V. O gradiente da minha função V vai ser... Aí, para formar esse vetor, eu vou primeiro derivar isso aqui em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, esse cosseno aqui ele é uma constante para mim. Eu vou preservar ele. Aí eu vou derivar só esse daqui.
A derivada do e elevado a alguma coisa é e elevado a alguma coisa. Então, vai ficar e elevado a menos 2x cosseno de 2y. Só que o que está faltando? Eu tenho que multiplicar isso aqui com a derivada do que está no expoente. A derivada de menos 2x é menos 2. Então, eu vou colocar menos 2 aqui na frente logo. Então, menos 2. Então, essa daqui é a derivada em relação a x para essa função. Agora, eu vou derivar essa mesma função em relação a y. Então, isso aqui para mim é constante. Vou preservar, vou deixar assim mesmo. Então, vai ficar menos e elevado a menos 2x. Derivada do cosseno é menos seno. Vou colocar aqui menos. Vou colocar menos seno de 2y. E a derivada de 2y, na regra da cadeia, é 2. Então, vou deixar o 2 aqui na frente. Então, esse daqui é meu vetor gradiente. Mas ele não quer para qualquer ponto. Ele quer para esse ponto aqui. Então, já vou substituir. Então, qual é o meu vetor gradiente aplicado no ponto 0 e π sobre 4? Aí aqui, gente, só vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar 0. No lugar do y, eu vou colocar π sobre 4. Então, vai ficar menos 2 e elevado a 0, que o x é 0, cosseno. Aí aqui, quanto é 2 vezes π sobre 4? É π sobre 2. Então, vai ficar cosseno de π sobre 2. Aí aqui, menos 2 e elevado a 0. E aqui, seno de π sobre 2. Agora é só fazer essa conta. E elevado a 0, eu já sei que vai dar 1. Então, eu coloco aqui 1 e 1. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Cosseno de π sobre 2 é 0, né? Que é 90 graus. Então, isso aqui vai zerar tudinho. E o seno de π sobre 2 é 1. Então, o que sobrou no final? Então, o meu gradiente aplicado nesse ponto vai ser, aqui zerou todo mundo por causa desse 0. Então, 0. E aqui era 1, aqui era 1, aqui menos 2. Então, esse é o meu vetor gradiente aplicado neste ponto. Mas essa ainda não é minha resposta. O que ele quer é minha derivada direcional na direção desse vetor u aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Vou calcular o produto interno deste vetor com este vetor. Ah, pessoal, mas esse vetor aqui não está em coordenadas. Não tem problema, eu posso transformar ele para coordenadas. Então, vai ficar assim, ó, esse vetor é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, gente. Ó, em x, ele é cosseno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus, né? Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, na primeira coordenada, ele é raiz de 3 sobre 2. E na segunda, ele é seno de 30. Vale quanto? Meio. Ó, então, esse que é meu vetor u. Então, para eu calcular a derivada direcional dele, basta eu fazer esse produto interno. Então, a derivada direcional da minha função v na direção u, aplicado nesse ponto, vai ser este vetor aqui de baixo, que é o vetor 0 e menos 2, produto escalar com esse vetor u, que é o vetor raiz de 3 sobre 2 e meio. Aí, quando eu calculo isso, 0 vezes isso daqui vai dar 0, menos 2 vezes meio é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Como isso aqui é potencial elétrico, e o meu x e y estão em metros, então é volts por metro. Aqui acabou. Ou seja, neste ponto aqui, nessa direção, o meu potencial está diminuindo. A que taxa? A uma taxa de menos 1 volt por metro. Ok, vamos ver o item B agora. Vamos ver o item B dessa questão. Olha o que diz o item B.
Ainda é a mesma questão, só que no item B ele fala assim: encontre a direção e a magnitude da taxa de variação máxima, no mesmo ponto. Então, ele quer a direção e a magnitude da taxa de variação máxima. Bom, então, bora escrever aqui. Direção. Aliás, vou escrever assim: taxa de variação máxima. Agora, no item B, ele quer a taxa de variação máxima. Aí, o que ele quer? Ele quer a direção dessa taxa e ele quer a magnitude. Então, ó, tem uma diferença aqui, tá, gente? Isso aqui vocês têm que tomar cuidado. O pessoal, às vezes, erra essa diferença. Então, agora sim, no item A, ele não estava falando de taxa de variação máxima, ele está falando de qualquer taxa de variação. Calcule a taxa de variação nessa direção. Acabou, você calculou. No item B, para o mesmo ponto, ele quer a taxa de variação máxima. Aí ele pergunta qual é a direção que me dá essa taxa. E na segunda pergunta, quanto é essa taxa? Então, são duas perguntas diferentes. Então, para que lado você vai ter, para que direção você vai ter a taxa máxima? É para aquela. Beleza. E quanto é essa taxa? Então, são duas perguntas diferentes. Para a primeira questão aqui, ó, primeiro item, direção. Quem é que me dá a direção da taxa de variação máxima? Quem é que me dá? É o vetor gradiente. Quem é o meu vetor gradiente para esse mesmo ponto? É esse vetor aqui, ó, 0 e menos 2. Então, qual é a direção da taxa de variação máxima? Resposta, é a direção desse vetor aqui. É a direção do vetor gradiente. Essa é a minha resposta. Então, a direção é a direção do vetor gradiente aplicado nesse ponto. Que eu já sei quanto é, porque eu já calculei ali. Então, a direção é 0 e menos 2. Ok. Agora, a segunda pergunta. Tá, então, eu já sei que esse vetor aqui, que é o vetor 0 e menos 2, que é um vetor vertical, né, para baixo, ele aponta para a direção onde eu tenho a maior taxa de crescimento. Agora, a pergunta é, e quanto é essa taxa de crescimento? Quanto é? Aí, para eu descobrir essa magnitude, eu tenho que calcular a norma do meu vetor. Ou seja, eu vou ter que calcular a norma desse daqui, que vai dar raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Aí, quando eu faço isso aqui, vai dar 0, aqui vai dar menos 2 ao quadrado é 4, raiz vai dar 2. Então, resposta, 2 volts por metro. Acabou. Então, qual é a direção de variação máxima? A direção desse vetor. E quanto é essa variação? 2 volts por metro. Perceba que esse valor aqui foi maior do que a gente encontrou anteriormente, que foi menos 1. E tinha que ser maior mesmo. Não, assim, tinha que ser maior ou pelo menos igual. Né? Então, para um vetor qualquer ali que ele me deu, um vetor específico, eu calculei a taxa deu menos 1. Agora, a taxa de variação máxima que eu conseguiria obter não era menos 1. A taxa de variação máxima que eu consigo obter é 2. Alguma pergunta com relação a esse assunto? Alguma dúvida? Ok. Aí você percebe que esse assunto aqui é bem interessante, né? Porque ele tem muitas aplicações, né? Quando a gente fala assim, taxa de variação máxima, você tem um universo aí para trabalhar em cima desse contexto. Bom, falando em taxa de variação máxima, ou seja, falando de máximos e mínimos, né? Esse é o nosso próximo assunto. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar máximos e mínimos de funções. Então, vou até trocar aqui o nosso slide. Então, chegamos na aula 18, onde nós vamos estudar extremos de funções de duas variáveis. Então, hoje nós vamos aprender como é que você encontra o máximo e o mínimo de uma função de duas variáveis. Detalhe, gente, esse assunto aqui de achar máximos e mínimos é um assunto
que vai acompanhar vocês hoje, quarta-feira, segunda-feira que vem e quarta-feira que vem. Então, a gente vai ter 4 aulas falando sobre máximos e mínimos, sobre problemas de otimização. Por quê? Ora, porque além de ser um assunto muito rico de aplicações, é um assunto importante. Quem não quer achar o máximo e o mínimo das coisas, né? Ah, você não quer ter, você tem uma empresa, né? Você é engenheiro, você abriu uma empresa lá, para você trabalhar. Quem não quer ter o lucro máximo da empresa? Não é verdade? Ou então, quem não quer chegar na universidade aqui no menor tempo possível, quer obter o tempo mínimo para chegar aqui. Então, assim, problemas de máximos e mínimos são problemas muito comuns no dia a dia. Por mais que a gente não perceba, mas toda hora a gente quer otimizar alguma coisa. Então, por isso que trabalhar com máximos e mínimos é trabalhar com uma gama de aplicações. É por isso que a gente vai estudar hoje, quarta-feira, segunda-feira e a próxima quarta-feira. São 4 aulas falando sobre isso. Hoje a gente não vai dar uma contextualização. A gente vai pegar a parte teórica mesmo. Mas eu nem preciso dizer que hoje eu creio que seja a aula mais importante dessas 4, né? Porque hoje você vai pegar a parte teórica e a partir de quarta-feira a gente vai ver como é que você aplica isso daí em vários contextos. Então vamos lá. Então, como eu falei que hoje é mais teórico, vamos começar com algumas definições, né, para a gente trabalhar aqui. A gente vai ver o que é um extremo absoluto, um extremo relativo, um ponto crítico, e no final vamos ver o que é o teste da segunda derivada. É claro que por esses nomes aqui, com certeza vocês já estão lembrando das aulas de cálculo 1, do professor Emerson, né? Então, lá você viu o que é um extremo absoluto, um relativo, teste da primeira derivada, teste da segunda derivada, ponto crítico, ponto de inflexão, tudo isso vocês viram lá. Pois é, muitas coisas de lá a gente vai adaptar para o cálculo 2. Nem tudo que tem lá vai ter aqui. E algumas coisas que tem lá, aliás, que não tem lá vai ter aqui. Então a gente vai ver com calma cada situação. Vamos começar aqui, ó, com extremos absolutos. O que é um extremo absoluto? Então essa aqui é a minha definição formal de um extremo absoluto. Olha só. Se você tem uma função de 2 variáveis, nós vamos dizer que um determinado ponto, ele é um ponto de máximo absoluto se o valor da função nesse ponto é o maior valor que você consegue chegar com aquela função. Em termos matemáticos, significa dizer que f de xy é menor ou igual que f aplicado nesse ponto para todo xy no domínio de f. Mas na prática é o que eu falei. É quando você, naquele ponto, atinge o valor máximo que uma função consegue. Aí, nesse caso, essa imagem nesse ponto é o que eu chamo de valor máximo. Então, tem uma diferença entre ponto de máximo e valor máximo. A gente vai ver isso daqui a pouco, mais clareza. Bora logo definir aqui o que é o mínimo. O mínimo é a mesma ideia. O que é um ponto de mínimo absoluto, ou ponto de mínimo global? É quando você tem um ponto, onde naquele ponto a função atinge o menor valor possível. Então, isso vai ser um ponto de mínimo absoluto, ou global. E aí, essa imagem nesse ponto é o valor mínimo absoluto. Exemplo, vamos pensar aqui numa função. Essa daqui, ó, é f de xy igual a, bora colocar assim, 5 mais x² mais y². Vamos olhar aqui para o quadro agora, só para a gente ter em mente aqui. Gente, nessa função aqui, se eu pedisse para vocês, se eu perguntasse, olha gente, qual é o valor mínimo que essa função consegue atingir? Qual vocês acham que é? Olha a minha pergunta. Qual é o valor mínimo que essa função... Ou melhor, já sei. Para vocês, qual é a imagem dessa função aí? Qual é a imagem dela? Primeiro, qual é o domínio? Bora colocar o domínio. Quem é o domínio dela? Todo R2, perfeito. E quem é a imagem dela? Ela consegue atingir valores muito grandes, 10, 15, 20, 1 milhão, o que vocês acham? Consegue. Ela consegue atingir o valor 0? Não consegue. Por que ela não consegue? Porque ó, o x ele está ao quadrado, o y ele está ao quadrado. Então, esses dois valores aqui, eles nunca vão ser o quê? Negativos.
Se eles nunca vão ser negativos, então como é que ela vai diminuir desse valor aqui do 5? Então ela nunca vai atingir o zero. Ela vai atingir o valor 2 em algum momento, essa função? Não, também. O 3? Não. Qual é o menor valor que ela atinge, então? É 5. Então a imagem dela, ó, vai de 5 até infinito. Então, quem é, nesse caso, nessa situação aí, quem é o valor mínimo global? Então, nesse caso, quem é o valor mínimo global nesse caso? É 5. Perfeito. E quem é o ponto de mínimo global? Ou seja, olha qual é a minha pergunta agora. Quando, assim, você me fala assim, que o menor valor que ela atinge é 5. Agora eu te pergunto, quando é que ela atinge esse valor? Em qual ponto ela atinge? No 0, 0, na origem. Então, quem é um ponto de mínimo global? Ponto de mínimo global é o ponto 0, 0. E quem é o valor mínimo global? É a imagem nesse ponto, que nós já sabemos que é igual a 5. Deu para entender a diferença, gente? Então, se eu perguntar qual é o ponto, aí nesse caso, ou seja, onde é que ela atinge esse mínimo? É o ponto aqui, ó. Se eu perguntar qual é o valor, é justamente o valor da imagem. Tá? Então, essa que é a diferença. Voltando para cá, nosso slide. Olha esse outro exemplo. Nesse caso aqui, o 3, ele é um valor máximo da minha função, porque agora, aqui, ó, estou com sinal negativo, né? Negativo, negativo. Então, agora esses valores aqui nunca vão ser positivos. Então, vou sempre estar diminuindo da minha função, diminuindo, diminuindo, diminuindo dela. Então, aqui 3, nesse caso, é o valor máximo que ela consegue atingir. Para qualquer outro ponto de x ali, ela vai estar sempre um valor menor que 3. E quando é que ela atinge o 3? De novo, quando x e y é o 0, 0. É a minha origem. Aí ela atinge o meu valor máximo. Então, aqui a ideia é a mesma, só que aqui o valor é máximo e aqui no quadro a gente está vendo o valor mínimo. Agora, toda função tem valor máximo e mínimo global? Resposta, não. Olha aqui, essa daqui é bem simples ela. Gente, essa função aqui, se você fosse plotar o gráfico dela, fosse desenhar o gráfico dela, logo de cara você olha para ela, você acha que esse gráfico dela é o quê? É um paraboloide? É uma esfera? Seria o quê? É um plano. Um plano o quê? Inclinado, né? Um plano inclinado. Nesse caso, um plano inclinado tem um valor de máximo global ou mínimo global? Isso considerando todo o R2. Ele tem um máximo mínimo global? O que vocês acham? Não tem. Não tem, porque qual é a imagem dele aqui, de uma função que é um plano, digamos? Qual é a imagem? Vai de menos infinito até mais infinito. Então, você não tem um valor que é o máximo, um valor que é o mínimo. Não tem. Então, nesse caso aqui, você não teria valores extremos absolutos. E, na verdade, nesse caso aqui, você não teria nem extremos relativos. Mas o que é extremo relativo? A gente vai ver agora. Vamos lá, extremos relativos. Bom, a ideia de extremo relativo é a mesma, tá? É a mesma. Só que, agora, ao invés de eu considerar todo o meu domínio, eu vou considerar apenas uma vizinhança, apenas uma parte do meu domínio. Então, se existe um ponto onde esse ponto é o valor máximo, pelo menos em uma vizinhança dele, não em todo o domínio, mas pelo menos em uma vizinhança dele, então eu digo que esse ponto é um ponto de máximo relativo, ou ponto de máximo local. E nesse caso, esse valor aqui vai ser o valor máximo relativo, ou valor máximo local. Que nem no cálculo 1, né? Por exemplo, no cálculo 1. Vou só relembrar aqui vocês. Lá no cálculo 1, você tinha uma função assim. Por exemplo, está aqui uma função. Aí, lá no cálculo 1, para essa função aqui, eu te pergunto, ela tem um máximo absoluto ou global? O que vocês acham? Tem um ponto que a imagem é a maior de todas? E aqui eu estou considerando que o gráfico continua, tá, gente? Aqui sempre crescendo, aqui sempre decrescendo. Nesse caso aí, tem um ponto de máximo global? O que vocês acham? Nesse caso, não.
porque a função está sempre crescendo, então sempre vai ter um valor maior. Ela tem um ponto de mínimo global, essa função aí? Não também, porque eu estou considerando que aqui está sempre decrescendo. Agora, se eu te perguntar se ela tem um ponto de máximo mínimo locais, ela tem? Tem. Bem aqui, ó, isso daqui seria um valor máximo local. E aqui seria um valor mínimo local. Por quê? Porque considerando aqui o domínio da minha função, está aqui o domínio dela. O ponto está bem aqui. Se eu pegar uma vizinhança dele, dentro dessa vizinhança, esse ponto aqui é o menor de todos, dentro da vizinhança. Aqui é a mesma coisa. Se eu considerar apenas uma vizinhança dele, dentro dessa vizinhança, esse daqui é o maior de todos. Então, nesse caso, eu tenho um extremo relativo. Eu tenho um máximo local e eu tenho um mínimo local. Isso vale no cálculo 2 também. Mesmo que vale para cá, vale para o cálculo 2. Então, se você tiver um ponto, que ele não é o máximo global, mas nesse ponto ali, naquele ponto, localmente falando, ele é um ponto de máximo, pelo menos naquela vizinhança, então ele é um máximo local, ou um mínimo local. Toda vez que você tem um ponto de máximo ou de mínimo, seja ele local ou global, nós chamamos ele de valores extremos, é um ponto de extremo, é um extremo da função. Então, se eu te pedir assim, localiza para mim os extremos da minha função. O que eu quero? Eu quero que você localize os pontos de máximo e mínimo, seja locais ou globais. Tudo bem? Então, voltando para cá. Já defini o que é o máximo relativo, né? Bora definir agora o que é o mínimo relativo. Só que a ideia é a mesma, né? Então, bora voltar aqui para o slide. Então, valor mínimo relativo é quando você tem um ponto que assume um valor menor, não em todo o domínio, mas pelo menos em uma vizinhança, em uma bola aberta ali em torno daquele ponto. Como eu já disse também, os pontos de máximo e mínimo globais ou locais de uma função são chamados de extremos da minha função. Beleza, agora olha esse teorema aqui, importante ele, importantíssimo na verdade. Olha o que diz ele. Seja uma função de duas variáveis, se a sua função ela tem um máximo ou mínimo local, ou seja, se a sua função ela tem um extremo, esse extremo é esse ponto aqui, x0 e y0, e ela é derivável, se as derivadas parciais de primeira ordem existem, então as derivadas de primeira ordem aplicadas nesse ponto, elas são nulas. Então, se você tem um ponto de máximo ou mínimo local e a sua função é derivável, então naquele ponto, com certeza, as derivadas elas são iguais a zero. Tá? É isso que está dizendo esse teorema para a gente. Ok, vamos ver algumas implicações disso daí, né? Deixa eu continuar fazendo aqui. Então, olha só, esse teorema o que ele me diz? Que se um ponto lá, x0 e y0, é extremo, se ele é um extremo, isso implica que as derivadas parciais de f, considerando que f é derivável, as derivadas parciais de f são iguais a zero. Bora aqui para o quadro agora. Ok, beleza. Então, eu já sei que se tem um ponto que ele é um extremo da minha função, então as derivadas dele são zero. Só que isso tem algumas implicações interessantes. A primeira é a seguinte: se eu pedisse para você calcular a equação do plano tangente para esse ponto aí. Como é a equação do plano tangente? Você já sabe fazer o plano tangente. O que é o plano tangente? É isso aqui, ó. O plano tangente é z igual a... O plano tangente é aquele L de xy, né? Então, vai ser f aplicado no ponto mais a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto vezes x menos x0 mais a derivada de f em relação a y aplicado no ponto vezes y menos y0. Só que se esse meu ponto aqui é um extremo da minha função,
eu já sei que as derivadas parciais são zero. Então, isso daqui vai ser igual a zero e isso daqui vai ser igual a zero. Ou seja, se isso aqui é um extremo, então o meu plano tangente vai ser essa função aqui, z igual a f de x0, y0. Então, meu plano tangente vai ser uma equação que só é uma constante, porque isso aqui é constante. Ora, se você tem uma função que é uma constante, por exemplo, f de xy igual a 2, ou z igual a 5, z igual a 4, o que significa geometricamente para você? Se você tem uma função que é uma função constante no cálculo 2, quem é a minha função constante no cálculo 2? Quem vocês acham que é? Z igual a 2, z igual a 1. Geometricamente, o que ela é? No cálculo 1, o que é a função constante, gente? No cálculo 1, y igual a 2. O que ela é, o gráfico dela? Como é que é? Isso, é uma reta o quê? Mas tem que ser uma reta exatamente na horizontal, né? Isso é y igual a 2, beleza. E no cálculo 2, o que é? Z igual a 2, por exemplo, o que vocês acham que é? É um plano. Só que é um plano o quê? Inclinado? Não. É um plano exatamente também na horizontal, paralelo ao plano XY. Então, o que ele está me dizendo é que se um ponto é um extremo de uma função, seja ele máximo local ou mínimo local, em outras palavras, isso significa que o plano tangente, nesse ponto aqui, é um plano totalmente horizontal. Isso é interessante, porque isso já acontecia no cálculo 1. Lembra do cálculo 1? Aqui, ó. Esses pontos aqui. Esse aqui é o máximo local, mínimo local. Quanto é a derivada nesse ponto aqui, gente? É zero. Aqui? É zero também. Se a derivada é zero, como é que é a reta tangente nesse ponto? É uma reta horizontal. É uma reta horizontal. Aqui é a mesma ideia no cálculo 2. Então, se você tem o máximo e o mínimo local, o plano tangente ele é um plano horizontal. Aí ele vai definir o máximo e o mínimo local, geometricamente falando. Pois bem, voltando para cá, essa observação que eu acabei de fazer para vocês, vai aparecer no slide agora. Então, se você tem um extremo local da função, a equação do plano tangente é isso daqui. Geometricamente, você tem isso aqui. Então, plano tangente totalmente na horizontal. Aí perceba que, nesse caso, esse ponto aqui é um ponto de máximo. Qualquer outro ponto que você pegar do domínio vai ser um valor menor do que ele. Ou também poderia ser um ponto de mínimo. E nesse caso aqui, qualquer outro ponto que você pegar vai assumir um valor maior do que ele. Ok, agora olha só esse exercício aqui. Mostre que o ponto 0,1 não é um extremo relativo desta minha função. Então, olha só, ele quer que eu mostre que não é um extremo relativo. Aí, então, bora voltar aqui para o quadro. Eu vou logo colocar essa função, né, que é a função que ele está me pedindo, e a gente já vai fazer. Deixa eu dividir aqui o quadro. Primeiro exercício dessa parte. Nós temos a função f de xy igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Aí o ponto é o 0, 1, né? Deixa eu colocar aqui. 0 e 1. Pronto, gente, vamos para cá. Olha só. Ele quer que eu prove que este ponto aqui não é um extremo da minha função. Para isso, eu vou usar esse teorema aqui. Mas antes, eu queria fazer algumas perguntas para você sobre esse teorema. O que esse teorema me diz? Que se o meu ponto é um extremo, as derivadas são nulas. Aí eu te pergunto agora, se as derivadas, esquece por enquanto isso aqui, se as derivadas são nulas, se elas são nulas, eu já posso afirmar que esse ponto é um extremo? O que vocês acham? Ó, se é um extremo, as derivadas são nulas. Agora a pergunta que eu faço é, se as derivadas são nulas, eu já posso afirmar que é um extremo? O que vocês acham? A resposta é não. Você não pode afirmar. Isso acontece no cálculo 1 também. No cálculo 1 acontece isso. Você tinha, às vezes, você tem a derivada zero e não é um ponto de extremo lá no cálculo 1. Né? Por exemplo, você tem, às vezes, um ponto de inflexão. Né? Você tem lá aquela função clássica, x ao cubo. Aí ela faz isso daqui.
faz isso daqui. Aí nesse ponto aqui a derivada é zero, só que não é nem de máximo nem de mínimo. Esse cara é um ponto de inflexão. Então aqui é a mesma coisa. Não é porque as derivadas são nulas que eu já posso afirmar que ele é um ponto de extremo, que ele é um extremo da minha função. Não posso afirmar. Mas tem uma coisa que eu posso afirmar, usando esse teorema aqui, que é a negativa dele, né? Porque assim, o que você tem na lógica matemática, né? Você tem assim, ó, se A implica B, se isso aqui é verdade, o que você pode afirmar então? Você pode afirmar que o não B implica o não A. Isso você pode afirmar. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Você podia colocar assim, se você tem uma uva, isso implica que você tem uma fruta. Isso é verdade, né? Agora, se você tem uma fruta, implica que você tem uma uva? Não. Mas o que você pode afirmar daqui? Você pode afirmar o seguinte, que se você não tem nenhuma fruta, então você não tem nenhuma uva. Sim ou não? Isso você pode afirmar, isso é lógico. Você pode usar até os conjuntos aqui, ó. Por exemplo, você tem um conjunto aqui, uva, e você tem um conjunto maior aqui, que é fruta. E aí, se você está aqui, você tem uma uva, então você tem uma fruta. Agora, se você tem uma fruta, não necessariamente vai ser uma uva. Agora, uma pergunta que você pode afirmar daqui. Se você não tem nenhuma fruta, se você está fora desse conjunto aqui, então você também não tem nenhuma uva. Tá? Então, isso é a lógica matemática. Beleza. Tá, pessoal? E aí? E aqui não tem nenhuma fruta, e aí? Tá, mas aqui o que eu posso dizer? Pode ser o seguinte, se isso aqui é um extremo, as derivadas são zero. Aqui eu posso afirmar que se um desses não é zero, então é porque nesse ponto ele não é extremo. É isso que a gente vai dizer. Então, como é que eu confirmo se esse ponto ele não é um extremo? Como é que eu confirmo? Vou calcular as derivadas parciais dele. Se uma delas não for zero, então ele não é extremo. Tá? Então, é a negação do meu teorema. Olhando para cá, então, vamos calcular as derivadas parciais dele. Então, vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x. Quando eu calculo essa derivada parcial, aqui vai ficar 4x. Quando eu calculo a derivada parcial de f em relação a y, isso aqui vai ficar 2y. Tá aqui. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse ponto nas derivadas parciais. Aí, quando eu aplico a derivada em relação a x, vou ter o seguinte, ó. Eu vou aplicar o ponto 0,1. Essa derivada aqui, gente, é 4x. Aplicado nesse ponto aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar 0. Vai ficar 4 vezes 0, que é 0. Então, essa derivada deu 0. Bora ver a outra agora. Derivada de f em relação a y, aplicado no ponto 0,1. Aí, aqui no lugar do y, eu vou colocar 1. Vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, a derivada parcial em relação a y deu diferente de 0. Então, o que eu posso afirmar? Que esse ponto ele não é um extremo. Ah, professor, mas a derivada em relação a x deu 0. E aí, não deu empate? Não, não tem disso. Basta que um deles não seja 0, acabou. Então, isso aqui não é extremo na minha função. Então, ó, por causa disso daqui, 0,1, esse ponto não é um extremo. Pronto. Então, essa é a nossa resposta. Continuando, gente, agora que a gente já sabe o que é um extremo absoluto, agora que a gente sabe o que é um extremo relativo, bora definir aqui o que é um ponto crítico para a gente, já que isso daí é muito importante também, né? Então, ó, vamos lá. O que é um ponto crítico? Bora para o slide agora. Ponto crítico para a gente vai ser simplesmente isso daqui. Ó, dizemos que um ponto, ele é um ponto crítico se o gradiente nesse ponto é igual ao vetor nulo. Em outras palavras, eu digo que eu tenho um ponto crítico se as derivadas parciais forem iguais a zero. Tá? Então, ponto crítico é quando as derivadas parciais são iguais a zero.
ou também se uma delas ou as duas não existirem. Então, essa é uma outra opção. Então, se naquele ponto a derivada não existir ou for igual a zero, então posso caracterizar aquele ponto como um ponto crítico. Mas assim, pelo menos aqui para a gente, 99% dos casos vai ser pontos que a derivada existe. Então, o único caso de ponto crítico vai ser que a derivada vai ser nula. Agora, bora olhar para cá, para o quadro de novo. Olha só, nós aprendemos por esse teorema aqui, que se um ponto é um extremo, então as derivadas são iguais a zero. Então, eu poderia afirmar que se um ponto é extremo, então ele é um ponto crítico. Sim ou não? Então, se você tem um extremo da sua função, ele vai ser um ponto crítico. Ou seja, todo ponto extremo, de máximo ou mínimo local, ele vai ser um ponto crítico. Agora, todo ponto crítico vai ser um extremo? Não. Tá? Então, não esqueça disso. Todo extremo é um ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é um extremo. Mas não tem problema, porque aí, quando a gente for começar a procurar extremos da minha função, eu vou ter que analisar os candidatos. Quem serão os candidatos? Os pontos críticos. Eles vão ser os candidatos a extremo da minha função. Então, voltando para cá, agora que a gente já sabe o que é um ponto crítico, bora resolver alguns exercícios, né, de determinar ponto crítico das funções. Então, vamos exercitar, porque, enfim, achar ponto crítico é uma das partes principais para a gente nesse assunto de máximos e mínimos. Então, a gente vai ter que treinar bastante. Então, exercício 2, vou colocar aqui logo o item A e item B. Item A, eu tenho essa função, que é y² menos x². E eu tenho também, vou colocar para cá, o item B, que é a minha função g, ela é 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Pronto, bora fazer essa, depois a gente faz o item C. Então, gente, aqui no quadro, eu quero achar ponto crítico. Como é que eu acho ponto crítico? Eu vou calcular o gradiente da minha função, eu vou igualar ele ao vetor nulo. Ou eu vou derivar as minhas funções e igualar a zero as derivadas. É isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, vou derivar a minha função f, ou seja, eu vou calcular o gradiente dela. Quem é o gradiente dela? É o vetor formado pelas derivadas parciais. Derivando em relação a x, vai ficar menos 2x. Derivando em relação a y, vai ficar 2y. Então, eu vou igualar esse vetor ao vetor nulo, ou seja, ao vetor 0, 0. Isso aqui vai me dar um sistema, porque eu vou igualar cada coordenada daqui com uma daqui. Então, vai ficar isso igual a 0, esse igual a 0. Então, eu estou igualando as derivadas parciais a 0. Então, ó, vamos igualar esses dois aqui e vamos igualar esses dois aqui. Então, vai ficar assim, menos 2x igual a 0 e 2y igual a 0. Então, quando você faz isso, você acaba montando um sistema de duas equações, duas incógnitas. A gente vai resolver esse sistema. Só que isso aqui é muito fácil de resolver, né? Porque quanto é aqui o x, gente? É 0. E aqui o y? É 0 também. Então, aqui nem tem muito mistério, não tem muita graça isso daqui. Então, aqui, ó, x igual a 0 e aqui y igual a 0. Ok, resolvi meu sistema. Pergunta que eu faço para você agora, nessa questão. Quantos pontos críticos eu obtive nesse caso? Quantos? 1? 2? Nenhum? Quantos? Um ponto crítico. Porque ponto é ponto. Ponto precisa de duas coordenadas, né? Então, nesse caso aqui, quem é o meu ponto crítico? É o ponto 0 e 0. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Escrever assim, ó, ponto crítico. Ponto crítico. Depois eu vou começar a abreviar, tá, gente? Eu vou começar a escrever
PC. Então, quem é meu ponto crítico? Meu ponto crítico vai ser o ponto 0, 0. Pronto, obtive um ponto crítico. Acabou. Letra B. Vou fazer a mesma coisa. Eu tenho uma função, quero achar ponto crítico para ela. Vou calcular meu gradiente e igualar meu vetor nulo. Então, aqui, calculando o gradiente de G, eu vou calcular as derivadas parciais. Derivando isso aqui em relação a x, aqui vai ficar 4x, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2y, aqui vai ficar 1, e aqui vai zerar. Agora eu vou derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ser 2y, aqui vai ser menos 2x, e aqui vai zerar, aqui vai ser menos 1. Pronto. Aí eu vou igualar isso aqui ao vetor nulo. Então, calculei o meu gradiente, igualei o vetor nulo. Então, isso aqui vai me dar um sistema para eu resolver. Então, vamos montar aqui o sistema, né? Então, quem é o sistema? Eu vou ter essa função aqui igual a 0 e essa função aqui igual a 0. Aí vai ficar 4x menos 2y mais 1 igual a 0. Embaixo vai ficar menos 2x mais 2y menos 1 igual a 0. De novo, você tem um sistema de duas equações, duas incógnitas. O que você faz? Você resolve o sistema. Como você resolve o sistema? Aí aqui você tem várias maneiras de resolver um sistema. Lá no 7º ano, 8º ano, você aprende método da adição, método da comparação, método do gráfico, método da substituição. Vários. Então, aqui você pode resolver o que você quiser, desde que seja válido, né, matematicamente falando. Então, aqui eu vou resolver pelo método da adição. O que é o método da adição? Eu vou somar as duas equações. Então, olha só, vou pegar aqui e vou somar. Por que eu escolhi esse método? Porque eu percebi que aqui o y vai se excluir, ó, ele vai se cancelar. Aí vai ficar só o x, que vai ficar mais fácil para mim. Quando eu faço essa soma, esses dois aqui vão cancelar, esses aqui vão cancelar também, ó, menos 2 com mais 2, y, aqui mais 1 com menos 1 vai cancelar, que só vai ficar 4x menos 2x. Isso é 2x. Igual 0 mais 0, que é 0. Então, x igual a 0. Achei o valor do x. O que eu faço para achar o valor do y agora? Substituo uma das equações. Vou substituir aqui nessa primeira. Se o meu x é 0, então aqui vai zerar, aí vai ficar 0 menos 2y mais 1 igual a 0. Resolvendo essa equação, y vai ser igual a meio. Pronto. Então, ó, quantos pontos críticos eu achei para essa questão? De novo, um ponto crítico. Qual foi o ponto? 0 em x, meio em y. Então, vou escrever aqui, que é o meu ponto crítico. Meu ponto crítico é 0 em x, meio em y. Acabou. E aí, vocês estão achando fácil? Tranquilo? Ah, bem fácil, né? Tá, bora para o item C agora, que é a minha função h. Já está aí no slide para vocês. Vamos achar ponto crítico para esta função. Gente, aproveite que o conteúdo está fácil, resolva muito exercício em casa, uns 50, 200, se possível, por dia. Que aí pronto, você vai ter muita facilidade. Item C. A função é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Pronto, bora aqui para o quadro. É a mesma ideia. Eu quero achar ponto crítico para essa função. O que eu vou fazer? Calcular o gradiente, igualar o vetor nulo. Calculando o gradiente para esta minha função h, eu vou ter derivada em relação a x. Aqui vai ficar 5x à quarta
esse vai zerar, aqui vai ficar menos 5, esse vai zerar. Agora eu vou derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 5y à quarta menos. Esse vai zerar, aqui vai ficar menos 5. Pronto. Vou igualar isso aqui ao vetor nulo. Então, eu vou obter esse sistema, que é 5x à quarta menos 5 igual a 0, 5y à quarta menos 5 igual a 0. Ó, perceba que a primeira equação não depende de x, só de x. Não depende de y, só de x. E a segunda só depende de y, não depende de x. Então, eu posso resolver elas separadamente. Resolvendo a primeira, vai ficar assim, ó. Eu vou ter 5x à quarta igual a 5. A mesma coisa eu posso fazer embaixo, ó. Vai ficar 5y à quarta igual a 5. Aí eu posso dividir todo mundo por 5 aí. Aí vai ficar x à quarta igual a 1, y à quarta igual a 1. Daqui eu já consigo tirar as respostas. Olha, x à quarta tem que ser igual a 1, então x é igual a quanto? X pode ser igual a quanto? Mais ou menos 1, né? É isso, mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Aqui é a mesma coisa, y igual a mais ou menos 1. Agora eu te pergunto, quantos pontos críticos eu obtive nessa situação? Quantos? 2, 1, 4, 3, quantos? Eu obtive 4. Sabe por que 4, gente? Porque aqui, ó, ele está me dizendo que o x ele pode ser mais ou menos 1 e o y também. Então, combinando eles, eu vou ter 4 possibilidades, que é o que a gente vai ver agora. Então, ó, quem são meus pontos críticos? Bom, o x pode ser 1 positivo e o y também. Então, isso já é um ponto. 1 e 1 positivo. Só que o meu y também pode ser positivo e o x pode ser positivo e o y negativo. Então, esse é outro ponto, 1 e menos 1. Só que outro ponto possível é o menos 1 e 1. E o outro ponto possível é os 2 menos 1. Agora sim, acabaram as possibilidades. Então, nesse caso, nós obtivemos 4 pontos críticos para essa função. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Então, agora, não temos mais dúvidas sobre como achar ponto crítico. Já sabemos como fazer isso. Então, agora nós estamos preparados, aliás, ainda não, mas falta pouco, para a gente saber como é que a gente testa um ponto. Porque, como eu falei para vocês, nosso objetivo aqui não é achar ponto crítico, é achar máximos e mínimos locais. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente já sabe que os pontos críticos vão ser quem? Os nossos candidatos a máximos e mínimos. Então, agora que eu já sei achar ponto crítico, falta eu descobrir qual teste eu tenho que aplicar nele para saber se ele é o máximo ou mínimo local, ou nenhum dos dois. Então, vamos agora para a última parte da aula, que é falar sobre o teste da segunda derivada. Então, lá no cálculo 1, você tinha 2 testes, o teste da primeira e da segunda. Aqui você só vai ter um teste, que é o teste da segunda. Acabou. Não vai ter teste da primeira aqui, não. É só um e pronto, que é um teorema que eu vou mostrar para vocês. Antes de eu mostrar o teorema, eu só preciso mostrar aqui 2 coisas para vocês. Uma definição, aliás, 2 definições. Aí depois a gente vai partir para o teorema. Primeira definição, quero definir com vocês o que é um ponto de Sela. Então, vamos lá. O que é um ponto de Sela? Um ponto crítico que não é extremo relativo é chamado de ponto de Sela. Então, você calculou um ponto crítico. Aí você descobriu que esse ponto crítico não é nem de máximo nem de mínimo. Então, nós vamos chamar esse ponto crítico de ponto de Sela. Isso aí seria o equivalente a um ponto de inflexão, como se fosse, assim, quando não é nem máximo nem mínimo. Então, aqui em cálculo 2, nós vamos chamar esse ponto de Sela. Beleza. Segunda definição. Essa daqui, ó. Se você tem uma função de classe C2, então você sabe que se é de classe C2, então ela é derivável e ela é até diferenciável. Então, as derivadas parciais de segunda ordem existem. Então, faz sentido eu definir o hessiano. O que é o hessiano? O hessiano é o determinante de uma matriz 2 por 2 formada pelas derivadas de segunda ordem.
Então, o que é o esse-ano? Esse-ano é o determinante da minha matriz formada pelas derivadas de segunda ordem. Aí você já sabe, quantas derivadas de segunda ordem você tem? Quantas? 4, né? Contando com as mistas, são 4. Então, com essas 4, você consegue formar uma matriz 2 por 2. Se eu calculo o determinante dessa matriz, isso aqui é o meu esse-ano. Deu para entender, gente? O que é ponto de célula, o que é esse-ano? Tá, bora treinar um pouquinho. Então, bora calcular aqui o esse-ano para essa função. Bora ver se a gente consegue. Então, ó, a função ela já está bem aqui. Então, vou até aproveitar. Então, a minha função f de x e y, ela é essa função que já está aparecendo aqui para vocês. Então, bora aqui para o quadro. Então, vamos lá, gente. A gente quer calcular o esse-ano para esta função que aparece aqui. Para você calcular o esse-ano, você vai precisar das derivadas de segunda ordem de uma função. Por quê? O que é o esse-ano? Vou colocar aqui, ó. O esse-ano de uma função é o determinante de uma matriz formada pelas derivadas de segunda ordem. Então, aqui seriam as derivadas em relação a x, 2 vezes. Aqui na diagonal secundária, seriam as derivadas mistas. E aqui a derivada em relação a y. Isso é meu esse-ano. Calcular o determinante disso daqui. Ó, você pode entender x como sendo a linha, y a coluna. Então, aqui, primeira linha, primeira coluna. Está aqui. Então, x, aí depois xy, yx, yy. Pronto. Você pode ter o x como sendo 1, né? E o y como sendo 2. Então, está aqui. Para você calcular isso daqui, você vai precisar dessas derivadas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa função e derivar. Calcular primeira ordem para essa função. A derivada de primeira ordem dela, em relação a x, eu já até calculei anteriormente, é 5x à quarta menos 5. E aqui é a mesma coisa. Derivada em relação a y vai ser 5y à quarta menos 5. Aí agora, eu quero de segunda ordem. Então, eu vou derivar de novo em relação a x e depois em relação a y. Derivando de novo em relação a x essa função, vai ficar aqui 20x ao cubo e aqui vai dar 0. Agora, se eu derivar esta função aqui em relação a y, tudo isso vai zerar, porque não aparece y, tudo isso aqui é uma constante. Então, é 0. Aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Eu vou derivar em relação a x, só que aqui a derivada mista é igual, né? Então já sei que vai dar 0, que aqui não tem x. E quando eu derivar de novo em relação a y, esta função aqui vai dar 20y ao cubo. Então agora eu vou jogar esses valores na minha matriz. Então, meu esse-ano vai ser igual. Aqui, 20x ao cubo. Aqui, 0, 0. E aqui, 20y ao cubo. Bom, calculando esse determinante, eu vou ter esse vezes esse. 20 vezes 20 é 400. Então, vai ser 400 x ao cubo, y ao cubo. Menos 0 vezes 0, que é 0. Então, acabou. Esse daqui é o esse-ano para essa minha função. Todo mundo entendeu o passo a passo, gente? Como foi que a gente fez? Aí perceba ó, que o esse-ano é também uma função que depende de duas variáveis. Depende de x e y. Pode perceber que deu 400x ao cubo, y ao cubo. Então, é uma função que depende de duas variáveis. Bom, então agora sim, estamos preparados para o teste da segunda derivada. Então, ó, o teste da segunda derivada é esse teorema aqui. É ele que vai nos ajudar a achar um ponto de máximo e mínimo local. Então, olha só o que diz. Digamos que você tem uma função de classe C2 e você achou um ponto crítico para ela. Então, você consegue calcular o esse-ano dela.
calculou esse ano. Pega esse ponto, fala assim, olha, professor, eu achei um ponto crítico, eu não sei o que eu faço com ele, quero saber se ele é máximo ou mínimo. O que você vai fazer? Vai pegar esse ponto e vai jogar ele no esse ano da sua função, no esse ano. Se o esse ano der negativo, é que eu estou olhando já para a terceira opção aqui, ó. Se o esse ano der negativo, então é porque esse ponto que você achou, esse ponto crítico, é, na verdade, um ponto de célula. Então, pegou o ponto crítico, jogou no esse ano, deu negativo, é ponto de célula. Já pode afirmar, é ponto de célula. Então, não é máximo nem mínimo, é ponto de célula. Pronto. Segunda possibilidade, você pegou esse ponto crítico, jogou no esse ano e deu positivo. Se o esse ano deu positivo, é porque esse seu ponto, ele é um extremo local. Agora, resta saber se ele é um máximo local ou um mínimo local. Quem vai tirar nossa dúvida com relação a isso vai ser a segunda derivada em relação a x. Ó. Então, se o meu esse ano é positivo e a segunda derivada em relação a x também é positiva, então é porque esse ponto ele é um mínimo local. Agora, se o meu esse ano é positivo e a minha segunda derivada é negativa, é porque esse ponto aqui ele é um máximo local. Ó, então, bora para cá, gente, só para a gente lembrar. Bora aqui, só para a gente determinar algumas coisas aqui. Então, ó, não é difícil. Veja bem, você pegou o ponto crítico, jogou no esse ano, deu negativo, é ponto de célula. Acabou. Deu positivo o esse ano, então é porque esse ponto ele é um extremo local. Resta saber se é de máximo ou mínimo. Quem vai te falar isso é a segunda derivada. Lembra no cálculo 1, como era o teste da segunda derivada? Se a segunda derivada era positiva, é porque a concavidade era o quê? Para cima. Então, o ponto aqui era de quê? Era de mínimo. Você tinha a concavidade para cima, era de mínimo. Aqui é a mesma coisa. Se a segunda derivada for positiva, o ponto é de mínimo local. Se a sua segunda derivada é negativa, a concavidade era para baixo. Concavidade para baixo, o ponto era de máximo. Então, a mesma coisa aqui. Se a segunda derivada for negativa, concavidade para baixo, então o seu ponto é de máximo. Então, você pode lembrar assim. Aí vem a pergunta agora, né? Uma pergunta chave aqui. Beleza, professor, já sei. Aí você vai empolgado, vai resolver exercício, começa a resolver um monte de exercício. Aí pai calcula, esse ano negativo é ponto de célula, positivo é não sei o que, é máximo, é mínimo, calculou, já se viciou nesses exercícios. Aí pegou um exercício que o esse ano deu zero. Aí você fala, e agora? O esse ano deu zero. E aí? O que a gente pode falar, gente? Se o esse ano der zero, o que a gente pode falar? É um extremo local? Não sei. É um ponto de célula? Não sei também. Então, olha só. Se o esse ano der zero, sabe qual é a conclusão? É que você não tem nada para afirmar. Você não pode afirmar nada. Então, o teste da segunda derivada, se o esse ano for zero, esse teste aqui ele não serve. O teste é inconclusivo. Tudo bem? Então, se o seu esse ano for zero, é porque não dá para aplicar o teste de segunda derivada nesse caso. Porque o teste de segunda derivada só serve quando esse ano ele é positivo ou negativo. Então, aqui, ó, observação. Olha aqui no slide. Se o meu esse ano for nulo, nada se pode afirmar. Ah, professor, quer dizer que não tem... Não quer dizer isso. Pode ser que esse ponto ele seja o máximo local. Pode ser que ele seja o mínimo local. Pode ser que ele seja um ponto de célula. Mas eu não posso afirmar nada usando o teste de segunda derivada. Nesse caso, você vai ter que usar outro teste. Ah, professor, a gente vai aprender outro teste aqui? Não. Em cálculo 2 você vai aprender esse teste mesmo. Então, em cálculo 2, se você não usou esse teste aqui, não deu certo, aí não tem outro teste para a gente. O que você pode fazer é desenhar o gráfico da função. Desenhar alguma estratégia que a gente já sabe. Desenha o gráfico, aí o gráfico pode te ajudar ali a descobrir se é máximo ou mínimo. Mas outro teste não vai ter aqui, gente. Então, é só esse mesmo e acabou, tá? Mas não se preocupem, assim... Se na prova, né, sei lá, eu coloque uma questão lá de propósito, que esse ano for zero, com certeza você vai perceber, aí eu vou perguntar assim, olha, você pode concluir alguma coisa, então qual é a sua conclusão com relação a isso? Sei lá, alguma coisa assim. Não se preocupe com isso, vai resolvendo seus exercícios normalmente. Bom, então, agora vamos calcular aqui 3 questões. Em cada uma delas, nós queremos o quê? Achar os extremos relativos delas. Então, achar os pontos de máximo e de mínimo. E, sempre que der, também a gente vai jogar aqui no gráfico da função, para a gente perceber como é o gráfico e como esse ponto está se comportando.
Gente, a gente não vai se delongar muito nas questões, porque se você reparar, essas questões são as mesmas que a gente estava resolvendo aqui em sala. Ó. São as mesmas funções. Então, já olhei ponto crítico dela, inclusive já está até aqui. Né? Tá, vou apagar aqui. Então, vamos lá, item A é a minha função f de xy igual y ao quadrado menos x quadrado. Vamos aqui para o quadro. Gente, eu vou ensinar para vocês aqui um passo a passo. Toda questão que você vai querer determinar os extremos relativos dela, você já sabe se é máximo ou mínimo local, você vai ter pelo menos 3 passos para fazer. Eu vou escrever cada um deles. O primeiro passo é determinar os pontos críticos. Primeira coisa. Então, vou escrever aqui, ó, primeiro passo. O primeiro passo são os pontos críticos. Perceba que para essa função a gente já fez, né? Então, não vou refazer. Como é que você acha ponto crítico? Você calcula o gradiente da função igual ao vetor nulo. Monta o seu sistema, derivadas parciais aqui igual a zero, resolve o sistema. Nesse caso, o sistema tem apenas uma solução. Qual é a solução? O ponto 0, 0. Então, achei ponto crítico. Tudo bem? Segundo passo, achei ponto crítico. Agora, o segundo passo é calcular o hessiano para a minha função. É óbvio que para você calcular o hessiano, você vai precisar das derivadas de segunda ordem. Então, eu vou escrever aqui em cima. Ó, quem é a derivada de primeira ordem? Eu já sei que a derivada em relação a x em relação a y, em relação a x foi menos 2x, em relação a y foi 2y. Aí daqui eu vou calcular de segunda ordem. Então, quem é a derivada parcial de f? A segunda em relação a x. Vou derivar isso aqui de novo, vai dar menos 2. Se eu derivasse isso daí em relação a y, como não tem y, vai dar 0. Aqui é a mesma coisa. A outra derivada mista também vai dar 0. E a derivada segunda em relação a y, aqui vai dar 2. Então, calculei as derivadas de segunda ordem, eu consigo montar o hessiano. Então, o meu hessiano vai ser o determinante dessa matriz aqui, onde aqui vai aparecer essa derivada, que é menos 2, aqui vai ser 0, 0 e 2. Calculo o determinante. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 e aqui 0. Então, nesse caso, o hessiano me deu uma função constante, menos 4. Guarda essa informação. Então, primeiro passo, achar ponto crítico. Nesse caso, achei só um ponto crítico. Segundo passo, calculei o hessiano. Está aqui. Terceiro e último passo é aplicar o teste. Teste da segunda derivada. Então, teste da segunda derivada. O que é o teste, gente? Eu vou pegar todos os meus pontos críticos que eu achei e aplicar no hessiano. Aí, depende do valor do hessiano, ele vai me dar alguma informação. Ou não, né? Pode ser inconclusivo. Tá, como eu só tenho um ponto crítico, então eu vou jogar esse ponto crítico nesse hessiano. Aí vai ficar o hessiano no ponto 0, 0. Olha, como o hessiano é sempre um constante, então vai dar sempre menos 4. Ou seja, nesse caso, o hessiano deu negativo. Então, pelo teste da segunda derivada, esse ponto 0, 0 é um ponto de quê? É um ponto de cela. Então, pelo teste, é um ponto de cela. Então, logo, 0, 0 é um ponto de cela. Acabou. Bora ver o gráfico dessa função. Como é que é esse ponto de cela? Como assim? É um ponto que não é máximo nem mínimo, as derivadas são zero? Não entendi. Bora ver. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Vou colocar aqui na folha 3D.
Então, aqui a gente vai colocar f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Ó, essa é a minha função. Lembrando, o meu ponto é o ponto 0, 0 e f de 0, 0. Ó, o meu ponto está bem aqui, ó, é esse ponto A, bem aqui. Então, perceba, ó, se você olhar assim, professor, mas esse ponto A ele é um ponto de mínimo. Estou vendo aqui ele como de mínimo. Mas bora mudar o ângulo da câmera. Olha aqui, ó. Agora você está vendo ele como o quê? Como um ponto de máximo. E agora, ele é de máximo ou ele é de mínimo? Porque o ponto é o mesmo, né? Dependendo da câmera. Então depende da câmera? Não, gente. Até porque não é nem máximo nem mínimo. Se você pegar uma vizinhança dele ali, sempre vai ter um ponto maior e outro menor que ele. Então, nesse caso, esse ponto aqui eu chamo de ponto de sela. E note que, coincidentemente, né? Esse meu formato geométrico aqui me lembra o quê? Uma sela de cavalo. Então, por isso que esse ponto aqui se chama ponto de sela. Né? Porque aqui, ó, esse ponto da sela de um cavalo é um ponto onde você não vai ter nem um máximo, nem um mínimo. E é isso. Vamos para o próximo exercício. Quando a gente já tem o quê? 15 minutos, está ótimo. Bora resolver o item B. Olha, o item B eu vou resolver aqui, porque o item C já está meio aqui preparado para a gente, né? No item B, nós temos g de xy igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x menos y. Aí, de novo, vamos lá. Primeiro passo, eu vou achar os pontos críticos. Vamos lá, gente, aqui no quadro. Então, para eu achar o ponto crítico, eu já sei. Vou até pular a etapa aqui. Vou montar meu sistema. Vou derivar em relação a x. Aí isso aqui vai ser 4x menos 2y mais 1 igual a 0. Derivo em relação a y. Isso aqui vai ficar menos 2x mais 2y menos 1 igual a 0. Resolvo esse sistema, né? Faço essa soma aqui. Já consigo achar que o meu x igual a 0 e já consigo achar que o meu y é meio. Essa aqui é a mesma questão, por isso que eu estou fazendo rápido. Então, o meu ponto crítico nesse caso é o ponto 0 e meio. Pronto, isso aqui não é novidade, a gente já tinha feito antes. Então, agora eu vou calcular o esse ano. Bom, para eu calcular esse ano, eu vou calcular eu vou pegar esta derivada aqui e derivar em relação a x, de novo. Aqui vai zerar, aqui vai dar 4. Essa derivada aqui é 4. Aí eu vou pegar agora essa derivada em relação a x, derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2. Então, menos 2. Agora eu vou pegar essa derivada aqui, derivar em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2. Por último, vou derivar isso aqui em relação a y, que vai dar 2. Então, essas aqui são as derivadas de segunda ordem. Todas elas são constantes, não tem problema. Vou calcular o determinante mesmo assim. Quando eu calcular esse determinante, vai ficar 4 vezes 2 é 8. Aí, menos 2 com menos 2 dá 4 positivo, mas já tinha esse menos aqui, então vai ficar assim. Então, o meu esse ano, nesse caso, deu 4. Então, de novo, esse ano me deu uma constante, né? Mas não tem problema. Então, por último, vou aplicar o teste. Eu só vou escrever teste, mas você já sabe que é o teste da segunda derivada. Aí, o que eu faço? Eu pego o meu único ponto crítico e aplico no meu esse ano. Então, aplicando esse ano, o ponto 0,5 vai ser 4, né? Que é sempre constante. Ou seja, deu positivo. Opa, então se é positivo, isso aqui é um extremo local. Precisa saber se é máximo ou mínimo. Como é que eu vou descobrir? Vou olhar para cá, ó.
para a segunda derivada em relação a x, que aqui é uma constante. Então, eu vou aplicar na segunda derivada em relação a x, eu também vou aplicar o ponto 0,5. Só que essa derivada é sempre constante, que é 4, que nesse caso é positivo. Então, aqui deu positivo, aqui deu positivo. Então, esse ponto é de quê? Mínimo ou máximo? Mínimo, muito bem. Então, logo 0,5 é ponto de mínimo. Aqui é mínimo, eu ia escrever mínimo local, mas vocês vão ver que nesse caso o mínimo é global também. Agora, isso aqui é o ponto de mínimo. Agora, qual é o valor mínimo? Ele não perguntou, mas poderia ter perguntado numa prova. Se eu te perguntasse qual é o valor mínimo que ele pode atingir, o que você tem que fazer? Pegar esse ponto e fazer o quê? Jogar na própria função. Então, quem seria o valor mínimo nesse caso? Você pegaria e calcularia o g de 0,5. Aí aqui ficaria 0, 0, 0, aqui ficaria 1/4 menos meio. No final, isso aqui ia dar menos 1/4, que é menos 0,25. Então, quem é o ponto de mínimo? 0,5. Quem é o valor mínimo? Menos 0,25. Vamos olhar isso aqui no gráfico agora. Então, vou colocar aqui no gráfico essa função agora, que é a função 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Está aqui o ponto que nós achamos, foi o ponto 0, 1/2, e agora aplicado no ponto. Olha, então esse é o gráfico da minha função, esse é o ponto que nós achamos, e perceba, como eu disse, que de fato ele é um ponto de mínimo, não apenas local, mas também global, nesse caso. Mas assim, o teste, ele vai me dar sempre, ele vai me deixar afirmar que é um extremo local. Agora, se é global, eu vou ter que usar uma outra estratégia, ver o gráfico da minha função, ver o contexto da minha função, da minha questão, enfim. Mas, pelo menos, saber que é local já é de grande importância para a gente. É o que a gente quer, na verdade. Último exercício. Então, agora para essa função aí, que é a função que já está até no quadro. Então, agora para esta função, que a gente já até calculou esse ano para ela, né? Vamos calcular agora os extremos para ela. Então, já está aqui no quadro, né? Então, bora aqui para o quadro logo. Então, a função é essa. Essa aí é a letra C. Então, primeiro, vamos achar os pontos críticos. Apesar de que a gente já achou, né? A gente não vai repetir muita coisa aqui. Bora aqui, gente. Pontos críticos. Para essa função, para eu achar ponto crítico, eu vou derivar igual a 0. Derivando em relação a x, eu tenho 5x² menos 5 igual a 0. Derivando em relação a y, eu tenho 5y² menos y igual a 0. Já resolvemos essas equações e a resposta deu x igual a mais ou menos 1, y igual a mais ou menos 1. Então, no final, isso aqui me deu 4 pontos críticos, que são eles 1 e 1, menos 1 e menos 1, 1 e menos 1, e menos 1 e 1. Pronto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é calcular esse ano. Já calculamos para essa questão. Deu essa função aqui, agora não é mais constante, então agora vai ter mais graça para a gente ver. E são 4 pontos. Então, a gente vai ter que aplicar o teste nos 4 pontos. Ó, primeiro, eu vou aplicar o teste nesses pontos, nesses dois últimos aqui, tá? Então, eu vou calcular o esse ano nesses dois últimos pontos. Então, vai ficar h de 1 e menos 1 e h de menos 1 e 1. Olha, o esse ano é esse daqui, gente. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1 positivo. 1 ao cubo é 1. No lugar do y, eu vou colocar menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 400. Então, aqui ó, ficou menos 400.
Aqui é a mesma coisa, porque o x que é negativo, o y vai ser positivo, então vai ficar menos 400. Então, para esses dois pontos, o esse ângulo é negativo. Então, esses dois pontos são o quê? Pontos de Cela. Então, os dois pontos são pontos de Cela. Então, vou escrever aqui, ó. Pontos de Cela. Então, dos 4 pontos, eu já sei que 2 são de Cela. Bora olhar os outros agora. Vou olhar esse ponto aqui, 1, 1. Então, no caso do ponto 1, 1, quando eu jogo no essiano, o ponto 1, aqui 1 e 1 positivo, isso aqui vai me dar 400. Ora, 400 é positivo, né? Se é positivo, é porque esse ponto ele é um extremo local. Resta saber se é de máximo ou mínimo. Agora eu vou jogar na segunda derivada. Então, eu vou pegar a minha função, jogar na segunda derivada em relação a x. Esse mesmo ponto, 1. Quem é a minha segunda derivada? É essa função aqui, ó, gente, 20x ao cubo. Só que aqui o x é 1. Então, vai ficar 20 vezes 1, que é 20. Então, aqui, ó, deu positivo, deu positivo. Os dois deram positivo. Então, esse ponto é de quê? Ele é um ponto de mínimo. Muito bem. Ponto de mínimo. E, por último, vou escolher aqui o ponto menos 1 e menos 1. Olha, aqui o x vai ser negativo e o y também. Só que negativo vai dar positivo. Então, vai ficar 400 positivo. E quando eu jogar na segunda derivada, sendo que o ponto agora é menos 1 e menos 1, a segunda derivada é isso daqui. Se o x é menos 1, vai ficar menos 20. Então, agora, isso aqui deu negativo. O que significa que esse ponto aqui é de quê? Ponto de máximo. Muito bem. Pronto. Agora, para encerrar, a gente só vai ver isso daqui no GeoGebra. A gente vai encerrar nossa aula com o gráfico. Então, vamos colocar aqui, a minha função é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Aí aqui eu tenho vários pontos, né? Eu tenho ponto 1 e 1. Eu tenho o ponto menos 1, menos 1. Eu tenho o ponto 1 e menos 1. E, por último, eu tenho o ponto menos 1 e 1. Pronto. Aqui a visualização não está tão boa. Deixa eu ver se eu ajeito aqui nas configurações. Não, não é aqui. Aqui. Deixa eu colocar aqui o x entre menos 3 e 3. Y entre menos 3 e 3 também. Agora o z, eu vou colocar ele entre menos 10 e o máximo dele, eu vou colocar 10. Pronto, acho que agora ficou melhor de visualizar. Ó, então tá aqui, gente. Então, ó, perceba o seguinte. O meu ponto A é esse ponto aqui, ó, 1, 1 e menos 8. O ponto 1 e 1 é um ponto de mínimo. Então, ó, cadê o ponto A? O ponto A está bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, de fato, esse ponto A é um ponto de mínimo local. Ele não é o mínimo global, porque você percebe que essa função atinge valores menores que ele, mas ele é o mínimo local, bem aqui, ó, no ponto A. No ponto B, que é o menos 1, você tem um máximo local que a gente calculou ali pelo esse ano. Então, no menos 1, você tem esse daqui, ó, como se fosse uma pequena montanha aqui, ó, esse ponto B. Tá? Então, ele é o máximo local. E o ponto C e o ponto D, que é 1 e menos 1 e menos 1 e 1, são esses pontos bem aqui. Ó. O C está bem aqui, só que eles são pontos de Cela. Por quê, professor? Porque parece que ele é de mínimo. Não, nesse ângulo, né? Mas se eu mudar o ângulo, ó, parece que ele é de máximo ou parece que ele é de mínimo. Então, ele é um ponto de Cela. A mesma coisa vale para o ponto D aqui. Ó. Aqui parece que é de mínimo. Agora parece que é de máximo. Então, ele é um ponto também de Cela. Então, pronto, nós acertamos os pontos pelo teste da segunda derivada. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, tá bom. Então, como eu falei, quarta-feira a gente vai continuar nessa linha de raciocínio e vamos resolver alguns problemas de otimização. Então, é isso. Obrigado pela presença.
Até mais.